Você sabe como funciona a execução de obrigação de não fazer? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a execução de obrigação de não fazer. Essa pílula jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. Quando falamos em obrigação de não fazer, estamos falando de uma prestação negativa. O que é isso? É quando a pessoa assume a obrigação de não praticar determinado ato, de não agir de determinada forma. Portanto, quando falamos de execução de obrigação de não fazer, na verdade, é porque já houve um descumprimento. O indivíduo, o executado, ele praticou o ato ao qual havia se comprometido a não praticar. E, portanto, a execução aí vai ser uma execução de um fazer resultante da violação da obrigação de não fazer. E qual vai ser a execução? Vai ser a execução para desfazer aquilo que o devedor ele fez ao descumprir a obrigação de não fazer. Porque não é possível a execução de um não fazer propriamente. Então, a execução de uma obrigação de não fazer sempre vai ser uma execução visando uma prestação ou o desfazimento daquilo que foi feito, quando for possível, ou então a cobrança de perdas e danos em razão do inadimplemento, em razão do descumprimento da obrigação de não fazer. A execução da obrigação de não fazer está regulada no artigo 822 e 823 do Código de Processo Civil. E, basicamente, o que vai acontecer? O credor ele vai ingressar com uma execução, requerendo que o juiz determine que o executado desfaça aquilo que ele fez violando a obrigação de não fazer. Ou então, ele já vai requerer as perdas e danos, caso não seja possível o desfazimento. Mas, para a gente entender melhor, vamos conhecer os artigos 822 e 823 do nosso Código de Processo Civil. Artigo 822. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Artigo 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Percebemos, então, que a obrigação de não fazer significa o compromisso que o devedor tem de não praticar determinado ato. O que acontece é que alguns atos, quando praticados, podem ser desfeitos e outros atos não podem ser desfeitos. Daí nós temos uma diferença de procedimento de acordo com a natureza da obrigação de fazer a obrigação de não fazer, melhor dizendo, e sua violação. Quando a violação à obrigação de não fazer for de caráter permanente, é possível o desfazimento. Por exemplo, uma obrigação de não construir em determinado local. Se a pessoa descumpre essa obrigação e constrói, é possível desfazer isso, ou seja, ele demolir e retirar aquela construção. Por outro lado, existem obrigações de não fazer que o descumprimento ele não tem como ser revertido. São quando forem de caráter instantâneo. Por exemplo, uma obrigação de não fazer no sentido de manter o sigilo de determinada cláusula contratual. Se a parte viola esse sigilo, não tem como retornar ao sigilo, porque já se tornou público aquela informação que deveria ser sigilosa. Então, nós teremos uma diferença de procedimento. E aí vamos entender
naqueles procedimentos, como for possível, quando for possível o desfazimento, como vai ser o procedimento, e no caso daquele que não é possível o desfazimento. Então, quando estivermos diante de uma situação que permite o desfazimento, na execução, o credor ele tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que ele requeira ao juiz que determine que o devedor desfaça o que ele fez, o que ele não deveria fazer, sob pena de incidência de multa. Ou então, se ele não cumpre esse desfazimento, o credor pode requerer que ele desfaça à custa do devedor, ou seja, contrate um terceiro para lhe fazer a demolição e cobrar essa despesa, essa dívida, com a demolição do devedor. Nesse caso, a execução vai se converter em execução para fins de cobrar uma quantia certa. Ou ainda, pode o credor simplesmente requerer a conversão em perdas e danos, ou seja, a violação da obrigação de não fazer vai se convolar em perdas e danos e, nesse caso, da mesma forma, será uma execução para a cobrança de quantia certa. Quando estamos diante do descumprimento de uma obrigação de não fazer, que a violação é de caráter instantâneo, ou seja, não tem como haver desfazimento, a única forma de executar é através de uma cobrança por quantia certa, de uma execução de quantia certa, em razão da impossibilidade do desfazimento. Então, essa execução de obrigação de não fazer vai se converter, de logo, em uma execução para fins de cobrança de quantia certa. Uma pergunta interessante que deve estar passando pela cabeça de você que está assistindo essa aula: como é que se constitui em mora um devedor que viola uma obrigação de não fazer? E eu digo a você que não há constituição em mora, porque o simples inadimplemento, a simples violação da obrigação de não fazer com a execução daquilo que ele deveria se abster, já configura a mora. É o que está previsto no artigo 390 do nosso Código Civil. Nas obrigações que exigem uma abstenção, a simples prática do devedor daquilo que ele deveria se abster já o coloca na condição de estar em mora. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa nossa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema de pílula jurídica, também deixe nos comentários que nós vamos preparar ela assim que encerrarmos essa série sobre execução. Peço ainda que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão estudando direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.